Olá, meus queridos estudantes do nono ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor Willer, o nosso quarto encontro com a nossa aula de História. Que hoje, na verdade, vai ser uma continuação da aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos o capítulo 4, Crise e Totalismo. E eu abordei um pouco mais a crise de 1929. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre os regimes totalitários, que na verdade a gente vai abordar algumas características do nazismo e do fascismo. O nazismo, que teve como grande líder da época Adolf Hitler, ok? E na Itália o fascismo com Mussolini. Quero deixar um recado para vocês, um diário para casa. Eu vou passar uma atividade para vocês, a atividade do livro, para quem tiver o livro, página 88 e página 89, ok? E do capítulo 3, a página 70 e a página 71. Além dessa atividade, eu vou deixar um outro desafio nessa quarentena. Eu quero que vocês assistam no YouTube, e quem tiver o canal fechado, Sky, algum canal fechado, vocês assistam o filme O Menino do Pijama Listrado. Esse filme se passa na época do nazismo, retrata um pouco do nazismo. Eu queria que vocês assistissem, fizessem um resumo do filme, ok? Abordando as características que vocês vão entender um pouco aqui do nazismo. Então faço esse resumo e na próxima semana eu vou passar uma atividade específica sobre o filme. Daí é importante que você assista o filme e faça esse resumo sobre o filme. O Menino do Pijama Listrado é um filme show de bola. Vem comigo aqui. Regimes totalitários. Primeira coisa é saber o que foram esses regimes totalitários que ocorreram pós Primeira Guerra Mundial. São aqueles que apenas um grupo assume o poder e domina as esferas políticas, econômica, social da nação com a extrema rigidez. Então, quando a gente fala em regime totalitário, a gente fala no regime de uma ditadura, de uma imposição de governo. Vamos ver aqui as suas características. Quais são as características mais comuns desses regimes totalitários, como foi o caso do nazismo, como foi o caso do fascismo? Nazismo com Adolf Hitler na Itália e o fascismo com Benedito Mussolini. Então, as características mais comuns os poderes do Estado são controlados nas mãos de uma pessoa, de um único líder, e sua imagem ela é amplamente difundida por meio de propaganda maciça. Então, uma das principais características desse regime de governo, onde o líder ele é detentor do poder, é a propaganda desse líder e essa veneração da população por esse líder. Não há liberdade de pensamento ou expressão, porque é proibido. Toda e qualquer ideia contra esse governante é visto como crime ou é visto como errado. Todas as pessoas dentro desse regime ele tem que seguir, exemplo do nazismo e do fascismo, tem que seguir um padrão. Só existia um partido político que era o partido de apoio ao governo. Qualquer oposição ao governo era eliminado. Proibida qualquer tipo de organização social que possa dividir e diferenciar as pessoas. Então, não podia ter diferenciação, todos seguiam o mesmo padrão social. Opositores do regime são perseguidos e presos. Criam-se instrumentos de controle e de repressão na sociedade, ou seja, a polícia tem extrema liberdade para investigar aquelas pessoas que são contra o governo. Então, todos que são contra o governo eram criticados. Então, em meio a uma sociedade que era vigiada, em que era estabelecido um padrão, as pessoas, mesmo que não fossem a favor, não tinham liberdade para se expor. Porque qualquer pensamento deve ser uniforme e determinado pelo poder político. Então, veja, se a gente pensar em um contexto mais geral, hoje no Brasil a gente está vivendo um momento em que, por exemplo, os chamados bolsominions, aquelas pessoas apoiadoras radicais do governo do nosso presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes elas são intolerantes com as pessoas que não aceitam as ideias do presidente. Então, essa é uma característica de um governo totalitário. Só que no Brasil a gente vive
uma democracia dos direitos iguais para todos, aonde a gente também tem a liberdade de expressão e a gente deve respeitar a liberdade de ideias, ok? Vamos ver aqui o fascismo na Itália. As principais causas do fascismo foi a insatisfação com o resultado da Primeira Guerra Mundial. A gente viu que a Primeira Guerra Mundial, dois países foram prejudicados, dois principais países. A Itália e a Alemanha foram culpados pela Primeira Guerra Mundial, foram os países mais prejudicados de acordo com o Tratado de Versalhes. E com a crise de 1929, a gente vai ver que esses países eles vão sofrer um baque tremendo, porque, por exemplo, a crise começou nos Estados Unidos, só que a própria Europa, como a Itália e a Alemanha, recebia dinheiro dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos ele quebra, automaticamente vai faltar dinheiro para esses governos. E aí a gente vai ver aqui, ó, o empobrecimento pós-guerra, vai surgir também as ideias marxistas. A gente viu que nesse mesmo período, 1917, houve a Revolução Russa, que a gente estudou socialismo em sala de aula. Então, como os Estados Unidos era capitalista e o capitalismo quebrou em 1929, nesse período aqui, a Rússia vai querer espalhar suas ideias da Revolução Socialista. Então, esses países automaticamente, para não passar a ser socialista, os grupos políticos vão fazer os movimentos nacionalistas criados pelo Benedito Mussolini para fortalecer através da ideia do fascismo, a partir de 1919. Aqui está o símbolo do fascismo. Então, quais são as características? O Estado, o senhor de todos os direitos, ou seja, quem determinava a vida das pessoas era o governo. Era antiliberal e antidemocrático. Essa ideia de igualdade, de você ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento, não. Era o Estado quem determinava tudo. E uma ditadura exercida pela burguesia que reunia as corporações. Então veja, a burguesia, os comerciantes, eles estavam juntos, porque o objetivo da burguesia era que o socialismo não chegasse à Itália, ok? Os fascistas pregavam a união dos trabalhadores com os capitalistas. O objetivo é transformar a Itália em uma grande potência militar. Então a gente vai ver aqui, ó, para isso deveria desenvolver indústria pesada, mecanizou e drenou os campos para cultivo, construiu estradas, usinas e ferrovias, estimulou a educação no regime fascista, criou carta do trabalho, regulamento trabalhista, desenvolveu um exército e uma marinha poderosa. Então, são algumas das características que ocorreu com isso aí. Agora a gente vai analisar aqui, ó, a ascensão do nazismo na Alemanha. A gente viu aqui as características do regime totalitário. O regime totalitário pode ser tanto na Itália com o fascismo, quanto na Alemanha com o nazismo. Assim como também a própria Revolução Russa, como foi uma ditadura, também é um regime totalitário. Mas nesse caso aqui a gente está abordando os principais aspectos da Itália e da Alemanha. Então, o que contribuiu para o nazismo na Alemanha? Social-democrata alemão vai derrubar a monarquia. O Tratado de Versalhes, que humilhou os alemães, provocando miséria e descontentamento. A crise de 29 agravou a situação da Alemanha, dependia de créditos dos Estados Unidos para saldar seus compromissos. A população empobrecida foi atraída para o Partido Nacional Socialista de Hitler. O nazismo era semelhante ao fascismo, acreditava no Estado único. Hitler incorporou ao nazismo um elemento novo, ele criou a ideia de raça, a ideia da existência de uma única raça, a raça pura, que era a raça ariana, a raça alemã. A raça germânica era superior às demais, predestinava a dominar o mundo. Então veja, em toda aquela situação de crise e pobreza que a população estava passando, Hitler, ele enalteceu o nacionalismo, o patriotismo, dizendo que ali eles eram a raça que deveria predominar no mundo, que aquela situação de pobreza, de crise, não era justa com a Alemanha. E aí a população vai se mobilizar e muitos vão aderir a essas ideias. E mesmo aqueles que não eram a favor dessas ideias,
tiveram que aderir porque era o momento que se estava vivendo aquilo ali. A outra ideia de espaço vital, as nações que não se expandiam ficavam decadentes. Então, sabendo que hoje a gente depende de fazer comércio com muitos lugares para sobreviver, Hitler, ele defendia a invasão de vários territórios e se apossar dessas terras e tomar as riquezas. A gente viu que um dos fatores que contribuiu para a Primeira Guerra Mundial foi a disputa entre os países, a disputa que os países da Europa fizeram sobre o continente africano. O objetivo é obter o quê? Riquezas minerais, riquezas naturais, para poder se autoabastecer. Os nazistas queriam também recuperar o território perdido em 1919. Eles perderam, recuperar territórios na África, a eliminação e o extermínio das raças inferiores. Então, como eles criaram a ideia de raça, para eles, por exemplo, russos, eslavos, judeus, ciganos, eram vistos como raças inferiores, ou seja, perfeitamente justificado pelo nazismo. Então, a diferença básica do nazismo para o fascismo é que o nazismo trouxe essa ideia de raça. Então, todos aqueles que não fossem arianos, automaticamente teriam que ser eliminados na face da terra. Então, assim como homossexuais, negros, deficientes físicos, mesmo aquele deficiente físico, filho de um alemão, muitas vezes ele era sacrificado porque não era visto como um ser humano perfeito. Então foi uma época em que todos esses grupos foram eliminados, fosse homem, crianças, os próprios judeus. Então, em 1932, foi eleito como presidente, Hitler, em 1934, passa a ser o líder da Alemanha. E aí a gente vê aí, ele vai usar essa propaganda para controlar o aspecto da vida da população. A mídia nessa época vai exercer um grande papel nesse processo de dominação, de falar sobre o grande líder, a necessidade de obediência ao grande líder. Livros considerados perigosos foram queimados. Todos aqueles livros que não fossem direcionados para favorecer o governo eram eliminados. Só podia ter livros daqueles aprovados pelo governo. Foram criados também campos de concentração para os inimigos do regime. Então vocês vão ver no filme um menino de pijama listrado, que nos territórios alemães, os campos de concentração, que eram as câmaras de gás, onde se eliminava grandes judeus, quantidade de judeus, foi quase 1 milhão de judeus eliminados, ciganos, negros. Os sindicatos foram proibidos e criou-se a Frente Trabalhista dos Patrões, ok? Que a gente pode abordar aqui para a gente encerrar. A economia era dirigida pelo Estado, a construção de obras públicas e desempregos diminuiu, a educação passou a ser tarefa do Estado, o serviço militar passou a ser obrigatório porque iniciava-se uma escalada armamentista, o exército ele era bem treinado. Em 1936 houve uma guerra civil na Espanha. Hitler tentou testar todo o seu aparato bélico e o eixo Roma-Berlim, aliança Mussolini-Hitler por ocasião da invasão. Então a gente vai ver aí que vai ser o surgimento do fascismo, do nazismo, vai ser um dos primeiros passos para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar mais à frente. Então hoje são as características desse regime. E o meu objetivo é que você assista ao filme e consiga fazer essa conexão do filme com o que a gente estudou. Faça esse resumo e na próxima semana você vai fazer uma tarefa específica do filme. Um abraço!